Fazer caminhada sem sentir dor para conquistar a minha independência? Hoje, o assunto que nós vamos abordar na live vai ser esse, tá? Então, você que tem fibromialgia, se você já tentou fazer caminhada, exercício de caminhada, corrida, você não conseguiu, ou você até consegue, mas não dá continuidade, porque sente dor depois, porque fica com alguma limitação de tensão, rigidez. Então, hoje eu vou te explicar aqui para você entender alguns detalhes que vai fazer bastante sentido para você, tá? E uma baita diferença também no processo. Então, para você, hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar para você que já tentou fazer aeróbio, fazer caminhada, corrida, qualquer tipo de exercício aeróbio, tá? Que ele requer que você faça movimentos contínuos, tá? Ó, movimentos contínuos, e aí você vai manter a frequência cardíaca ali média, tá bom? Isso é considerado exercício aeróbio. Então, para você que já tentou fazer e nunca conseguiu tanto iniciar quanto depois que inicia, dar continuidade, na hora do exercício e na hora e nos dias seguintes, esse conteúdo para você vai ser super importante, tá? Então vale a pena você ficar até o final, tá bom? Então se você está buscando essa informação, presta atenção no que o professor vai falar. Então é o seguinte, ó, o que eu costumo ouvir diariamente, o que eu costumo ler diariamente, tá? São pessoas reais que colocam em prática esse processo e quebram a cara no meio do caminho, tá? O que seria isso? Tenta fazer o exercício de uma forma equivocada. Tenta fazer o exercício e não consegue dar continuidade. Tenta fazer o exercício, começa, dá 20 minutos, 25 ou 30, ela começa a sentir muita dor. Aí ela desiste de uma vez. Ela nunca mais vai querer voltar, ela nunca mais vai querer fazer. Ela vai achar que o exercício não presta. Ela vai ficar com medo de executar outra vez esse exercício. Ela vai deixar de fazer exercício, tá? Só que não é bem assim que funciona. Por quê? O que eu vejo que um dos maiores erros, os principais, né, que as pessoas que têm fibromialgia, elas têm ali no dia a dia não preparar. Primeiro erro, anota aí, tá? Pega um papel e uma caneta e anota. Primeiro, não prepara o corpo para fazer o exercício físico. Esse é o principal, tá? Mesmo que seja o aeróbio, professor, o aeróbio começa uma caminhada. Vocês acham que é simplesmente colocar um tênis e sair para fazer uma caminhada, mas não é tão simples quanto parece. Não é tão simples quanto parece. Parece simples, mas não é, tá bom? O exercício aeróbio, é, ele precisa de um preparo para você fazer ele. Você não pode simplesmente colocar um tênis e sair fazendo a caminhada. Poder você pode fazer qualquer coisa. Mas para você ter sucesso nesse processo, você precisa ter um planejamento. Sem planejamento não vai dar certo. Ó, a Lica falou assim: "Pois é, eu já fiz essas cagadas", tá vendo? Muita gente que está aqui já passou por isso. E aí você vai falar: "Caraca, parece até que está falando de mim". Por quê? Porque eu recebo isso diariamente. Porque eu lido com as pessoas que já tentaram diariamente. Eu sei quais são os principais erros. Eu sei qual é a principal dor. Eu não passei por isso por quê? Porque eu sou profissional de educação física, então eu tenho esse preparo, enfim, para mim é mais fácil. Mas para as pessoas que não são, que não têm esse conhecimento, elas vão quebrar a cara, tá? Para aquelas pessoas que são, mas tem alguém que orienta ela, que está ali com ela, pode também acontecer ela quebrar a cara. Por quê? Porque o profissional que está acompanhando, ele não entende o processo do fibromialgico, ele não sabe como que funciona, como que o seu corpo reage diante aos estímulos, tá? Ele tem uma pequena noção, mas ele não sabe 100%.
tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês? O primeiro que eu falei é, você precisa preparar o seu corpo para a prática. Professor, como que eu preparo? A Tatiane falou assim, precisa sempre de alongamento, certo? Depende, tá, Tatiane? Depende. O alongamento, a gente utiliza geralmente para recuperar o corpo pós-exercício, tá? Na verdade, ajuda na recuperação, mas também o alongamento é um ato mecânico, é um gesto que você faz, que ele vai ajudar você a melhorar a sua flexibilidade, tá? Porque com o passar dos anos, você vai perdendo a flexibilidade. Você não vai perdendo, você vai diminuindo a sua flexibilidade. E quando você diminui a flexibilidade, você perde algumas funções básicas do seu corpo. E aí compromete algum movimento, você pode sentir dor, enfim. Tem várias possibilidades que pode acontecer através da perda, da diminuição da flexibilidade, tá? Vamos pontuar aqui, então, as informações que eu passei para vocês. Primeiro, preparar o corpo. Como, professor? Depende. Primeiro, a gente precisa identificar qual é a necessidade do seu condicionamento físico atual, tá? Mas, para quem não tem condições de identificar, porque não tem condições de ter um profissional ali para acompanhar, enfim, o que você pode fazer? Você pode fazer um trabalho de mobilidade geral, trabalhando o corpo todo, principalmente focado mais em membros inferiores. Professor, eu vou fazer o aeróbio, eu vou fazer uma caminhada. Eu preciso aquecer os membros superiores? Sim. Por quê, professor? Sendo que os músculos que eu vou utilizar na caminhada são os músculos da perna, membros inferiores. Porque você acha que você vai utilizar somente membros inferiores, mas não é somente membros inferiores que você vai utilizar. Você utiliza os músculos do tronco também, você utiliza os músculos dos braços. Como assim? Quando você está caminhando, o seu tronco ele inclina à frente, não inclina? Então você tem que fazer uma ativação da musculatura paravertebral, da musculatura do core, da musculatura do centro do seu corpo, para manter uma boa postura. Se você não ativar essa musculatura, você vai fazer uma caminhada com a coluna arredondada, com a cabeça baixa. Então, exige sim que você mantenha uma boa postura. Aí você tem que manter os ombros para trás, coluna ereta, o olhar para frente. Então, é solicitado também o dos músculos superiores do tronco, não somente de músculos inferiores. Então, por isso que você tem que fazer um trabalho de mobilidade, uma pré-ativação, um pré-aquecimento. É super importante, tá? Não é que você tem que fazer, é recomendado. Eu recomendo, tá? Eu recomendo, eu utilizo com os meus alunos e funciona muito. É assim que eles. Esse é um dos pontos, né, que ajudam eles nesse processo. A começar a prática e a dar continuidade na prática, tá? E não desistir, né? Esse é o principal. Então, professor, o que é mobilidade articular? Mobilidade articular são movimentos corporais que você faz na sua articulação. Então, por exemplo, ó, você fazer esse movimento circular com o braço é um trabalho de mobilidade específico, tá? Aí vai depender da possibilidade que a sua articulação tem para movimentar. Mas eu já dei vários exemplos aqui de exercícios de mobilidade. Você pode olhar lá dentro do meu Instagram, no conteúdo, para você entender melhor o que é. Tá? Tem várias possibilidades. O alongamento você deixa para fazer pós-exercício, para ajudar na sua recuperação, para você não ficar tão dolorida. Tá? Quantos segundos, professor, eu faço de alongamento? Você pode fazer no mínimo aí de 10 segundos, segurando, né, estático, e no máximo 30 segundos. Para quem está começando, iniciantes, a gente utiliza na média 10 segundos, vai depender do volume. Volume é quantidade de exercícios. Volume é quantidade de tempo, de repetições, de exercício. Então ali você pode começar com pelo menos 10 segundos, tá? Ó, vou fazer um alongamento aqui, ó. Alongando meu braço, estou segurando. Entrei na posição estática de alongamento, paro, seguro 10 segundos no mínimo. Geralmente, para iniciante, a gente utiliza 10.
Para quem é intermediário, dependendo do volume, não é uma regra, tá? Tem que verificar o contexto geral do seu programa de treinamento. Eu utilizo 15 segundos. E aí, se o aluno está entre intermediário e avançado, vai depender também do volume geral, de outras variáveis, a gente pode utilizar de 25 a 30 segundos no máximo. Tá bom? É um tempo suficiente para colocar de estímulo de exercício de alongamento. Certo? Então, ó, primeiro, preparar o seu corpo, tá? Como? Com trabalho de mobilidade articular. Mobilidade articular. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa aula que não têm a fibromialgia, tá? Pode acontecer. Se você não tem fibromialgia, você pode colocar isso como prática também, tá bom? Mas a aula, o conteúdo que eu passo, ele é totalmente adaptado para a pessoa que tem fibromialgia. Então, talvez você não vai se identificar tanto com algumas informações que eu vou passar, tá bom? Mas para quem tem fibromialgia e para quem colocar em prática, a pessoa ela vai sentir muita diferença. Vai falar, caraca, era isso mesmo que eu precisava, tá bom? Então vamos lá, preparar o seu corpo com um trabalho de mobilidade articular. O que é mobilidade articular, professor? É o movimento corporal. É o movimento natural do seu corpo, tá? Esse é o trabalho de mobilidade articular. E aí, o que você precisa entender? Para quem é iniciante, para quem está no processo de iniciação do exercício físico e tem fibromialgia, a pessoa ela tem que entender que a recomendação dos profissionais, seja da área médica, seja de fisioterapeuta, seja de professor de educação física, se você for buscar artigo científico, você vai ver lá no artigo que a recomendação é que o paciente que tem fibromialgia ele precisa fazer um trabalho aeróbico para ele melhorar a sua disposição, para ele melhorar a liberação hormonal, ele vai sentir um bem-estar, ele vai ter uma noite de sono melhor. Só que lá não fala como fazer esse processo. Lá dá orientação o que precisa ser feito, mas não fala como fazer. É por isso que muitas pessoas erram e não conseguem aplicar para dar certo. Então, nem sempre você vai ter que iniciar pelo trabalho aeróbico, pelo exercício aeróbico. O que eu percebo através das enquetes que eu faço, através das pesquisas, através das avaliações físicas dos novos alunos que eu recebo, através do bate-papo com pessoas que mandam mensagem e pede orientação, é que a pessoa ela coloca um tênis e começa a fazer o exercício, começa a fazer a caminhada. Então, na primeira semana, ela começa a fazer 3 vezes. Ela sai para fazer o aeróbio, a caminhada dela, ou a corrida, e aí ela começa a fazer 3 vezes. Ela faz a primeira vez 20 minutos, na segunda-feira, na quarta-feira ela faz mais 20 e na sexta ela faz 20 minutos. E aí ela não sente dor muscular, ela começa a sentir um bem-estar, tá tudo bem até aí. Aí na próxima semana, ela acha que tá tudo bem, ela começa a fazer todos os dias. Ela faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Aí, na semana seguinte, que é a terceira semana, ela tá acabada, ela tá quebrada, tá? E aí, ela fica com medo porque ela entra numa crise, ela fica com medo de fazer o exercício físico, porque ela vai achar que, se eu voltar a fazer a caminhada não funciona, a caminhada faz mal e tal. Se eu fizer caminhada, eu vou sentir dor. E aí ela desiste de vez, entendeu? Por quê? Porque ela não teve alguém ali para orientar ela. Ela não tem o GPS, né, que eu costumo falar. Quando você tem um profissional, a Lalica dando risada falou eu, kkk, eu. Quando você tem um profissional, o profissional ele sabe mensurar qual é o caminho que você tem que seguir. Então, por exemplo, começou só um exemplo, tá? Começou com 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Qual que é o próximo passo? Quanto tempo que eu preciso ficar executando 3 vezes na semana? Quanto tempo no exercício físico eu preciso ficar fazendo a caminhada, né? Na caminhada em si. Quanto tempo eu preciso praticar a caminhada? Aí depois a outra pergunta: quantas vezes na semana? Quais são os exercícios de mobilidade que eu preciso fazer antes de iniciar a caminhada? Quais são os exercícios de flexibilidade que eu preciso fazer pós-caminhada?
Professor, eu estou sentindo uma dor no quadril e uma dor no joelho. É a caminhada que fez eu aumentar essa dor, ou que fez eu sentir essa dor. Então a caminhada não faz bem. Só que você não sabe que a probabilidade do seu músculo do glúteo médio, que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês aqui atrás, dele estar fraco, dele estar com inibição, é muito grande. E aí a fraqueza do glúteo médio, desse músculo específico, é que está fazendo você sentir a dor no quadril e a dor no joelho. Então o profissional consegue identificar, profissional especialista, né? Que entende do assunto, ele vai conseguir identificar o que está ocasionando esse problema que está fazendo você não conseguir ir para o próximo passo, não conseguir ir para o próximo nível, continuar evoluindo, entendeu? Eu vou falar aqui para vocês e vou mostrar na imagem ali no esqueleto que está ali atrás, ó. Fica mais fácil para vocês visualizarem que cada articulação ela tem uma responsabilidade principal, tá? Não é que ela é limitada, ela tem que fazer somente aquilo. Por exemplo, na sua empresa, você é responsável por fazer a folha de pagamento, mas você não é limitado a fazer somente a folha de pagamento. Você pode, por exemplo, ajudar alguém a fazer, a passar a folha de rescisão, por exemplo, receber um funcionário para falar, ó, você foi demitido por isso, 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 você está recebendo isso, isso, isso. Entendeu? Então você pode fazer outras funções, é igual a articulação. A função principal da articulação, por exemplo, pode ser o trabalho de estabilidade, ela tem que ser estável, ela tem que segurar ali a estrutura da casa. Então pensa numa casa, né? A casa tem a parede tem as colunas, e a função da coluna é o quê? Estabilizar a estrutura toda, né? Aí tem o teto, tem o telhado. Qual que é a função do telhado? A função do telhado é proteger do sol, da chuva, enfim, aquecer a casa, né? Então, cada um tem sua função, mas eles podem fazer outras funções também. E o caso da articulação não é diferente. A articulação também passa por isso. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Se você começa a fazer exercício de caminhada e você começa a sentir dor no quadril, pode ser a fraqueza do músculo do glúteo médio. Se você começa a sentir dor na lombar, pode ser um encurtamento muscular. Você está com aquela região muito travada. Ou o que pode acontecer? O seu quadril, por falta de estabilidade, ao invés dele ficar aqui na caminhada, dele ficar estável, ele vai ficar assim, ó, se movimentando, ó, o seu quadril movimentando. A articulação de cima, que é a articulação da lombar, ó, imagina a lombar aqui em cima da sua bunda, ó, em cima do quadril. Ó. Quadril e aqui a lombar aqui em cima. Então, se o seu quadril ele fica se movimentando muito por falta de estabilidade, porque os músculos que sustentam ele não estão fortes, tá? Quando você está caminhando, ele tem que ficar aqui, ó, andando no mesmo eixo, ó. Ó. E aí, se esse músculo aqui que está segurando aqui, ó, se esse músculo que está segurando aqui o quadril, ó, ele andar no mesmo eixo, na mesma linha, tá vendo que os meus dedos estão na mesma altura? Se esse músculo aqui que está aqui na lateral ele não está forte, esse quadril vai ficar assim, ó, movimentando. Ó. Aí o quadril corre o risco de ficar movimentando para cima e para trás, ao invés de andar assim, ó. E aí a articulação que está em cima, que é a lombar aqui, ó, ela vai ficar movimentando também, junto com o quadril. O quadril começa a puxar a articulação da lombar. E aí a lombar começa a sofrer, você começa a sentir desestruturar essa região, e aí você começa a sentir dor na lombar. Você acha que você está com problema na lombar, mas na verdade o problema é no quadril. E aí você tem que solucionar o quadril, ao invés de solucionar a lombar. Entendeu? E aí eu vou mostrar aqui para vocês que cada articulação tem o seu papel, tá? Que é super importante saber. Às vezes você não sabe, né? Não entende, enfim. Eu já falei sobre isso, mas nem todas as pessoas já acompanharam. E aí você vai falar, caraca, faz sentido. O meu tornozelo é travadão, não tenho mobilidade, meu tornozelo não movimenta bem. Nossa, meu quadril é travado, eu não consigo mexer, mal agachar. Mal eu consigo fazer o alongamento. E aí você não fala, caraca, meu, que legal isso. Você não tinha nem noção, né? Seu quadril, no mesmo tempo que ele precisa ser móvel, se movimentar bem, que ele tem várias possibilidades de movimento, né? Ele tem que ser forte também. Tem uns músculos ali que eles são responsáveis por estabilizar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó.
Deixa eu trazer essa imagem aqui para ficar mais próximo. Deixa eu ver, aqui dá para enxergar? Ó, vamos lá, vou virar um pouco. Aqui, puxar. Então vamos lá. Agora eu vou sair de cena e quem vai entrar na cena é o Seu Madruga. Nosso amigo aqui, esqueleto, ó, Seu Madruga. Certo? Talvez vai dar um pouco de reflexo por conta da luz, né? Mas dá para enxergar. Vamos lá. Deixa eu arrumar mais um pouco. Olha só. Então aqui, ó, vou trazer mais perto. Não, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou tirar os comentários só para vocês enxergarem melhor aqui no Instagram. Deixa eu ver se dá, né? Desativar comentários. Cadê? Pronto. Assim vai enxergar melhor. Ó, então vamos lá. Vamos começar pela articulação do tornozelo, tá? Aqui embaixo. Espera aí que eu tô sozinho, então tem que mexer em tudo aqui. Câmera, ó. Vamos começar pela articulação do tornozelo. Ó, a articulação do tornozelo é uma articulação que ela precisa ser móvel, ela tem que se movimentar bem, tá bom? Tá vendo aqui no esqueleto, ó? A articulação do tornozelo não é o pé, tá? O pé tem outras articulações. O pé ele tem que ser forte, ele tem que ser estável, tá bom? Por quê? Porque ele recebe todos os impactos, tá? Ele é o principal ali. Quando a gente pisa, ele é o principal a receber os impactos, né? Do solo. Então, ó, a articulação do tornozelo, ela precisa ser móvel, ela precisa se movimentar bem. Por quê? Se ela não for móvel, a hora que você agacha, quando você faz movimentos de caminhada, enfim, você você vai acabar fazendo com que a articulação que está acima, duas casas acima, ela sofra. Então, por exemplo, quando você agacha, se essa articulação não tem uma mobilidade suficiente, você vai jogar o seu quadril mais para frente. E aí o seu tronco vai inclinar mais. Tá? Eu vou mostrar na prática para vocês, mas eu vou fazer um conteúdo complementar e vou postar depois lá no canal do YouTube, tá bom? Aí vocês fiquem ligados para assistir o vídeo, tá? Então, a articulação é sempre assim, ó. A articulação de baixo, que é o pé, a primeira, ela precisa ser forte e estável. A articulação de cima, que é a articulação do tornozelo, ela precisa ser móvel. O pé precisa ser forte e estável, ter estabilidade. O tornozelo que está acima, ele precisa ser móvel, ele precisa se movimentar bem. A articulação que está acima do tornozelo é o joelho. O joelho precisa ser bem estável, ele precisa ter força, tá? Então, os músculos que envolvem a articulação do joelho, eles precisam ser fortes. Se esse músculo não está forte, você deixa essa articulação vulnerável, tá bom? Muitas pessoas têm o quê? Tem a famosa condromalácia patelar, ou a inflamação no tendão. Talvez você já passou por isso. A articulação de cima do joelho, que é a articulação do quadril, ela precisa ser móvel, ela precisa se movimentar bem, para um lado, para o outro, para trás, para frente, rodando, tá? E ao mesmo tempo, ela tem aqui alguns músculos que são os estabilizadores, eles ajudam a estabilizar também, tá? Ela é quase dupla, né? Ela tem que ser móvel e estável, mas ela precisa ser mais móvel do que estável, tá bom? A articulação de cima do quadril vem a lombar, ó. Ó, aqui é lombar. Ó, quadril e lombar. A lombar ela tem que ser estável, ser bem forte. Por que as pessoas falam? Ah, você precisa fortalecer o core, você precisa fortalecer o centro do seu corpo. Porque ali é onde se encontra todas as nossas vértebras, né? Todo o sistema passa por aqui, ó, pelo meio da sua coluna. E aí, se você não tem esses músculos que envolvem os paravertebrais, que envolve o seu core, o núcleo, o centro do seu corpo forte, você deixa toda essa estrutura vulnerável. E aí você pode ter uma hernia de disco, uma protusão discal, uma inflamação, entre outros, tá bom? A articulação acima da sua lombar, a articulação, a articulação que está acima da lombar é a articulação da região torácica.
Aqui, ó. Ela precisa ser móvel, ela precisa se movimentar bem. E bem próximo, a torácica vem aqui no meio, bem próximo da torácica vem as escápulas, que são esses ossinhos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Escápula. Muita gente sente dor nessa região. Por quê? O que você acha? A maioria das pessoas que eu identifico é porque é muita tensão, muita rigidez e fraqueza desses músculos. Esses músculos dessa região aqui da cintura escapular, ó, aqui de cima, eles são fracos, eles são muito tensos. Pode ser por a fraqueza, ela pode ser por realmente fraqueza muscular, tensão. A tensão pode ser por questão psicológica também, emocional. Você está com você está com algum problema na questão emocional, vamos dizer assim, e aí você joga essa questão emocional para o seu músculo. Você tensiona o corpo, só que aí você não percebe. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, infinitas possibilidades, tá bom? Articulação acima, articulação da cervical, ela precisa se movimentar bem, a gente movimenta a cabeça para um lado, para o outro, roda, para cima, para baixo, ela tem que se movimentar bem. Então é assim que funciona, tá? Então, se você tem essas articulações fazendo, ela não, se você tem essa articulação fazendo o papel de uma outra articulação, por exemplo, se o seu quadril aqui, ó, ele precisa ser móvel, ele está travadão, ele está estável, o que ele vai fazer? Ele vai começar a se movimentar exageradamente e aí ele vai comprometer a articulação de cima, que é a articulação da lombar. E aí a lombar, ao invés de ser estável, ao invés de estar protegendo ali as vértebras da lombar, ela vai ficar móvel, ela vai se movimentar. E ela vai deixar essas vértebras vulneráveis, entendeu? Então, por isso que é importante você, antes de fazer a caminhada, deixa eu desativar os comentários, porque agora dá para tirar a imagem aqui. Antes de você iniciar a caminhada, você fazer um trabalho de mobilidade articular. Por quê? Porque você nutre as articulações com líquido sinovial, não sei se vocês já ouviram falar, líquido sinovial é como se fosse um óleozinho que você joga ali na corrente, no carro. Você lubrifica, tá? Você eleva a temperatura corporal e você melhora o movimento do corpo. Travou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Acho que voltou agora. Voltou. A Helena falou que tá ouvindo, né? Então, beleza. Então, vamos lá. E aí você melhora o movimento do corpo, tá? Então, para fazer um resumo, eu tento não complicar tanto para vocês entenderem melhor, né? Tento falar o mais simples possível, mas aí às vezes eu até eu me embaralho um pouco. Porque eu quero ser o mais prático possível, passar para vocês o que realmente vocês vão entender e vão colocar em prática, né? Então, voltando no início, o que você precisa fazer? Antes de fazer a sua caminhada, você precisa preparar o seu corpo. Eu vou colocar um exercício que ele seja tradicional e global para trabalhar todas essas articulações para você começar a fazer a caminhada, tá? E aí eu vou postar ele na segunda-feira, ó. Vou colocar esse compromisso aqui, segunda-feira, postar. Vai ser um desafio que eu quero fazer com vocês, tá bom? Desafio. Segunda-feira, postar exercício de mobilidade pré-corrida. Vou colocar assim, tá bom? Pré-corrida. E aí eu quero que vocês depois me falam como que vai ser. Todos vocês que estão assistindo, eu quero ver vocês fazendo e depois marcando o professor, dando feedback, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão iniciar a caminhada, eu vou passar a orientação de tempo e de preparação. Preparação.
E depois de recuperação, que é o trabalho de flexibilidade. Recuperação. Eu vou anotar aqui para depois eu postar na segunda-feira, senão eu esqueço. E o tempo. Tempo com evolução. Evolução é o seguinte, ó. Evolução. Evolução é o seguinte. Vocês vão começar com o tempo que eu vou estipular, e aí depois de um certo período, que eu vou fazer uma programação, vai ser alterado isso. Vai ser alterado o tempo, tá bom? Mas tem que respeitar. Se o professor fala para fazer 20 minutos total, você tem que fazer 20 minutos, tá? Tá se sentindo bem, vai querer fazer mais, mas não é para fazer, tá bom? É para seguir o que eu vou falar realmente, tá? O pé da letra, certo? Então, a regra é simples, que daqui a pouco tem uma live, eu queria falar muito mais aqui para vocês, mas daqui a pouco eu tenho uma live com a Fibromialgia Nordeste, daqui 15 minutos, vou beber uma água ali para me preparar. Se você quer começar a fazer o exercício de caminhada, você precisa, antes de iniciar, fazer uma preparação. Vocês vão ganhar essa postagem, quem está acompanhando vai ganhar essa postagem de presente, preparação com mobilidade. Aí vocês precisam saber mensurar o tempo, saber como trocar depois, né, de um determinado tempo, e depois no final saber como recuperar do exercício. Não é tão simples assim, tá bom? Mas mais ou menos a receita de bolo é essa. Se você não conseguir evoluir, o que acontece? Você tem que fazer fortalecimento. Aí você tem que entrar com um trabalho de fortalecimento específico individual para sua necessidade. Tá bom? Então, ó, 1, 2, 3. São 4 fases. A primeira é de preparação, a segunda é de saber o tempo, você saber mensurar o tempo. A terceira é saber como trocar. O que é como trocar? Por exemplo, eu vou pedir para você fazer 20 minutos durante um mês. Depois de um mês, como que você troca? Quais eu posso aumentar a quantidade de tempo, posso aumentar a quantidade de dias? Professor, como que eu faço? E a quarta é saber como recuperar. Como que você faz a recuperação pós o exercício? Terminei o exercício, tem pessoas que assim, ó, coloca o tênis, sai para fazer a caminhada. Volta para casa, toma um banho e vai trabalhar. Nunca vai dar certo desse jeito, tá? Nunca vai dar certo. Então, se você colocar isso aqui em prática, esses 4 passos que eu coloquei é o básico. Você vai ter 10 vezes mais chance de ter êxito nesse processo. Os 4 passos, tá? Fora as outras questões que eu não falei aqui. De repente, a gente identificar que precisa ser feito um fortalecimento específico, precisa ser feito um trabalho de estrutura miofascial específica, enfim, tem muito mais coisa por trás de todo esse processo, mas a chance de você fazer esses 4 passos e dar certo vai ser 10 vezes aumentada, tá bom? Muita gente não sabe, nunca fez, vai fazer e depois vai trazer o depoimento aqui pra gente. Vai ser um depoimento positivo. Vocês vão ver, escreve aí que eu tô falando, tá? Agora eu vou fazer uma pausa, tem muito mais coisa para falar, depois eu complemento numa próxima aula. Vou fazer live todos os dias às 7 horas, eu complemento em outra aula. Peço desculpas, tá? Talvez você esperava mais informação, mas eu vou trazer sim. Daqui 15 minutinhos eu vou ter o bate-papo com a Beth, Fibromialgia Nordeste. E aí o professor já volta. Só vou beber uma água ali, vou no banheiro e já volto, tá bom? Então, vai lá, vocês também, dá uma descansada aí, bebe uma água, come alguma coisa, faz uma pipoca para assistir a gente aí às 20 horas, tá? Então, um grande abraço para vocês e até daqui a pouco.